Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Simples Não é Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês dois fundos imobiliários, o XP-SF11 e o KIZU11, tá? Eu vou trazer para vocês todos os dados, né, sobre os dois fundos imobiliários, a pedido do inscrito, né? Ele falou assim a respeito de que ele estava com dúvida de qual dos dois comprar, né? E aí eu vou trazer aqui tudo sobre o XPSF, tudo sobre o KIZU. Eu vou trazer um resumo se vale a pena comprar os dois ou não, ok? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aí embaixo qual dos dois fundos imobiliários você tem carteira, ok? Primeiramente, né, o XPSF11 é um fundo de fundos, então, para quem não conhece, eu não sabia, tá? Hoje ele está sendo cotado a R$6 aproximadamente. O dividend yield dele bastante expressivo, 14% aí aproximadamente. O play dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1, 0,35. A liquidez diária dele é um pouco mais de 530 mil negócios por dia. A variação dele em 12 meses, uma queda de 18,26%. Então, caindo bem aí ao longo de um ano, né? Quando a gente desce aqui, a gente tem como olhar aqui a rentabilidade real descontada de inflação, né? Eu não vou olhar eu vou olhar a partir de um ano, então está sofrendo uma queda bem expressiva aí, em torno de 22,28%. Em 2 anos, uma queda de quase 1,5% aí, né? Em 5 anos, tem uma alta de em torno de 7,33%. E em 10 anos, o fundo não existia, tá? Quando a gente desce aqui, a gente tem como olhar a taxa de administração em torno de 1%, no mínimo de R$25.000 mensais, tá? O número de cotistas é em torno de 62.836 cotistas. O número de cotas emitidas é em torno de 43 milhões, aproximadamente, tá? Quando a gente desce aqui, a gente tem como olhar o valor patrimonial dele, o valor sugerido é que ele fosse cotado a R$7,08 e ele está sendo cotado a R$6. Então, tem uma assimetria boa ainda de risco aí, né? O último rendimento dele foi em torno de 6 centavos por cota. E aí, já trago para vocês que o fundo tem aí, eu vou trazer para vocês a respeito, ele tem cotas do RBRL11, tá? E em janeiro aí, tem uma inadimplência aí no locatário, tá? Vou trazer para vocês aqui tudo de uma vez. A locatária se chama aqui, ó, Amaro Fashion, tá? E aí, no caso, a Amaro Fashion não pagou para o fundo. E aí, o fundo aqui também, o XP SF11, tem cotas desse RBL11, tá? Vou mostrar tudo aí para vocês aí daqui a pouco. O dividend yield mensal, então tá pagando em torno aí um pouco mais de 1% ao mês, tá? Aí, a queda que teve bem expressiva, vinha pagando em torno de 7 centavos, pagou em dezembro aí 8 centavos, e essa queda aí, por causa da inadimplência, caiu para 6 centavos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para poder passar para vocês. Aqui já é o relatório gerencial, né? Quando a gente desce aqui, passar para vocês aí rapidamente. Aqui vem. Aqui, ó. Esse fundo aqui, ó, é o que sofreu inadimplência. E o fundo aqui, o XPSF11, tem 4,6% de participação nesse outro fundo. Por isso que teve essa queda dos dividendos. Eu trouxe um vídeo especificamente sobre isso. Qualquer coisa você vai lá e dá uma olhada, tá? Mas o que eu queria trazer como um todo aqui, ó, o XPSF11, ele vem sendo bem diversificado, né? Tem uma boa diversificação aí em vários fundos imobiliários, tá? Nada que, tipo assim, ele tem 50% em um, 30% em outro, não. Em torno aí, desce gradual aí, a partir de 5,7% aí, que tem no CPTS11 aí, mas tudo aqui praticamente é bem diversificado, tá? Ele tem uma boa diversificação em vários fundos imobiliários aí. Eu tenho alguns fundos já em carteira, como o CPTS11, o Max Renda, o BTLG11, o XP Malls, eu tenho também. Tem vários, aqui ó, XPLG11, também tem outros fundos imobiliários que compõem também dentro do XPSF11, mas que eu comprei pequenas partes, vamos dizer assim. E aí eu tenho maior parte que é alocada aqui no XPSF11. Não só porque o fundo é mais barato, né? O XPSF11, não só porque ele é barato, mas pela diversificação que ele tem aqui, que compõe a carteira dele, né? Então, eu comprando separadamente aqui cota de outros fundos imobiliários aqui,
eu corro mais risco do que comprando XPSF11, que está bem diversificado. Não sei se conseguiram entender aí, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Tá? O Kizu 11 é o próximo fundo imobiliário. Tá? Ele, vou pegar o outro indicador aqui, o intuito dele, quando ele foi criado, é que ele fosse criado com só 30 fundos imobiliários que compõem dentro dele, que pagam bons dividendos. Tá? Então, somos 30. Tá? Esse aqui é a teoria, né? Ele tem 35 ativos aí, vou passar para vocês aí, mas o intuito dele era esse daqui. Tá? Hoje está sendo cotado a R$7. O dividend yield dele também muito bom, 12,11%. O predividido pelo valor patrimonial está a 0,93. A liquidez diária dele é bem pequena, vamos dizer assim, 396 mil negociações por dia. A variação em 12 meses é uma queda de quase 8%, 7,53%, isso é exato, né? Quando a gente desce aqui, a gente tem como olhar aqui a rentabilidade em um ano, ela sofreu uma boa queda de em torno de 12,31%. Em 2 anos aí, ele apresenta aí uma rentabilidade real descontada da inflação de 3,8%. Ele foi criado, se eu não me engano, foi em 2021, 2022, tá? Foi mais ou menos aproximadamente aí. Então, ele não tem esses dois aqui comparar também, tá ok? Quando a gente desce aqui, a gente tem como olhar aqui a taxa de administração dele. É 0,65 sobre o patrimônio líquido, mínimo de R$15.000 mensais, tá? O número de cotistas é em torno de 112.736 cotistas. O valor sugerido é que ele fosse cotado a R$7,53, então tem uma pequena assimetria de risco. O último rendimento dele foi em torno de 7 centavos por cota, né? O número de cotas emitidas foi em torno de 44 milhões. Tá? O valor patrimonial dele é 332 milhões de reais. Tá? A gente desce aqui, a gente tem como olhar também a comparação, né? Ele com demais, o HFOF aí leva, mas logo em seguida aí tem o BCIA, não conheço, tá? E aqui também tem esse outro fundo imobiliário, BPFF11, também não conheço. Tá? Logo em seguida veio o Kizu 11. Tá? Então, ele está aí no meio, vamos dizer assim, né, pagando em torno de pouco mais de 12%. Né? Isso é muito bom, né? Que a gente investe num fundo imobiliário que paga bons dividendos. Tá? Aqui ele paga aqui quase em torno de 1%. Em janeiro pagou 1,7%. 0,7%, né? 1,07%. E agora está pagando em torno de 1% aí de dividendo mensal. Ele vem pagando esses dividendos de 7 centavos por cota bastante tempo, em torno de setembro, né? Não julho. Em torno de julho de 2024 já vem pagando esses torno de 7 centavos por cota aí, né? Respeitando aí, pagando regularmente. Então a gente passa aqui por relatório gerencial de fevereiro. Passa para vocês aqui também rapidamente. O número de cotistas aí, 112 mil cotistas. Isso representa 4.350 cidades do Brasil. E aqui, ó, passar para vocês aqui a alocação do investimento dele. Tá vendo que quanto aqui no caso aqui do XPSF11, ele já começa aqui a participação bem diversificada aí, mais em torno de 5%. Aqui no caso aqui, todos aqui praticamente é em torno de 3,8%. 3,8, 3,8. E aqui os fundos imobiliários, que representam a maior parte. BT LG11, então Fundo de Galpão Logístico. KNHY, então 3,8%. E aí ele vem descendo aqui, vamos dizer assim, tá? Que o Kizu ele detém bons ativos em carteira. E aqui, ó, já tem mais de 39, já tem 39, né, para ser exato, ativos. Apesar que ele foi com o intuito de pegar os 30 maiores fundos que pagam dividendos mais líquidos, né? E compõe a carteira já 39. Então, só para mostrar para vocês aí que o intuito era só que isso é muito bom, querendo ou não, que tem uma boa diversificação dentro dele. Mas a diversificação dele aí também é bem boa, vamos dizer assim. Né? Esses fundos imobiliários aqui são bem conhecidos, tá? MXRF11 também, XPLG11, VISC11, fundo Shopping Centers, né? Então, o fundo XPML11, então, bons fundos também que compõem o KISU 11, tá? A gente passa aqui também
do setor, 32% fica com o setor de papéis, né? 23,5% galpão logístico, 13,1% do setor de shoppings, e aqui híbrido representando quase 9,5%, né? 9,4%, dados comparativos representando em torno de 10,4%. Vou sendo bem sincero que está bem diversificado, tá? O que mais que tem mais aqui para passar para vocês? É mais isso também. Então, tanto o XP SF11 quanto o Kizu 11 tem bons ativos em carteiras, apresenta aí uma boa simetria de risco ainda, tanto o XP SF11 quanto o Kizu 11, tá? Pagando bons de yield, e no caso, você comprando os dois aí, em torno aí, um de R$7, e aqui o XP SF11, daria em torno de R$13 os dois, né? Então, se tivesse, no caso, R$1.000 aí, daria para você comprar 50 cotas do XP SF11, e aqui, no caso, você compraria aqui em torno de 100 cotas, aproximadamente, aqui, do Kizu 11, que daria aí em torno de R$1.000. Simplificando aqui, tá? E no outro mês, você compraria maior quantidade aqui do XP SF11, se caso quisesse ter só os dois fundos imobiliários em carteira. Não, no caso, eu vou fazer aqui um aporte mensal aqui de R$1.000. No primeiro mês, você compra aí, no caso, 50 cotas do XPSF11 e 100 cotas do Kizu 11. No outro mês, você vai e troca. Compra 100 do XPSF11 e 50 do Kizu 11. Isso é só simplificando para vocês aqui, se caso você quisesse fazer duas alocações diretamente. Tá? Então, daria para fazer sem problemas nos dois. O que eu quero trazer é o que tanto o Kizu 11 quanto o XP 11 tem um bom dividend yield, tem uma boa simetria de risco, né? Provavelmente, com essa variação que os dois fundos imobiliários também estão sofrendo aí ao longo de 2025, isso deve ser normalizado ao longo do ano. Por quê? Porque o mercado já projeta que a Selic no ano que vem deve cair, tá? Então, isso é muito bom, porque a gente tem como pegar esses dividend yield aí bem robusto agora, né? No momento de pânico, né? Então era mais isso que eu queria trazer para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.